Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Café com Dai. Hoje eu tô aqui tomando um chocolate quente, porque eu tô gravando de noite para vocês. Vamos trocar uma ideia hoje sobre afazeres domésticos e a fase dos porquês. Quem aqui tá com os filhos naquela fase dos porquês? Mãe, por quê? Por que a luz tá acesa? Mãe, por que que a luz tem que ficar acesa? Mãe, por que que a lua tá lá no céu? Mãe, por que que eu não posso pegar a lua? Tem essas coisas, gente, aquelas perguntas assim, onde você olha e fala, meu Deus, força você queimar o neurônio. Muitas vezes você tá no meio de uma negociação, no meio de uma reunião, o filho tá ali puxando você, tá perguntando, e você às vezes responde de uma forma mais grosseira, e aí você percebe que o seu filho tá copiando aquela frase grosseira que você falou para ele. Você percebe que você, sem querer, quando chutou a mesa, limpando casa, bateu o dedo na mesa, você soltou um palavrão e aí a criança tá falando aquele palavrão horrível. E o pior de tudo, fala na frente dos seus amigos ou na frente de um chefe e vem aquela vergonha. E aí? Fala pra mim essa sua realidade também? Você se sente mais cansada quando você tá cuidando das crianças em casa, quando você tá cuidando de casa, limpando casa, fazendo comida? Quando você fala mãe, o que que te remete? A gente fala, a primeira coisa que vem na cabeça, colo de mãe. Você lembra, já vem na hora na sua cabeça, casa limpa, o cheirinho de casa limpa, o cheirinho de roupa lavada, cheirinho da comida, tudo isso te remete à palavra mãe. E aí eu pergunto para vocês, a gente que tem colaborador em casa, que é a colaboradora que faz a comida, é a colaboradora que limpa a casa, é a colaboradora que faz tudo. Você já parou para pensar o porquê que hoje em dia os filhos, por que que muitas vezes os filhos da gente não respeita tanto a gente como a gente respeitava os nossos pais? Você já se perguntou, porque assim, eu trabalhei mais de 3 anos na delegacia de violência para pessoa idosa. E todas as vezes, quando eu ia ouvir o idoso, a idosa, e aí você via que aquele pai, aquela mãe foi pessoas boas, mas você não consegue entender. Construíram um patrimônio e por que que os filhos não estão tendo aquela sensibilidade? Ou no caso de maus tratos, por que que eles não estão cuidando dos pais? Se eles foram tão cuidados. Em tese não tem uma receita de bolo, em nenhum dos casos. Não tem receita, não tem explicação. Mas uma coisa em que você vê em todos os casos, isso é certeza, você pode ter certeza, aqueles pais que não passavam esse tempo com os filhos, de pais que não tinham presenciado a fase da criança. Um em cada 3 casos, por exemplo, que eu pego de meninos que não lidam bem com a mãe. Geralmente eles me relatam que sofreu algum tipo de agressão, de abuso lá na infância pelo companheiro, pelo namorado da mãe. E muitas vezes fica no subconsciente dessa criança que a mãe é culpada também. Então, assim, o motivo desse café com Dai é para a gente parar um pouquinho para analisar, pensar, consumir um conteúdo de alto valor que te faz refletir. Porque eu estou aqui para te fazer pensar sobre isso que eu estou falando. E se eu estiver fazendo isso, eu já estou cumprindo o meu objetivo já, que é isso. A gente terceiriza, que a gente muitas vezes transfere essa responsabilidade por causa do nosso horário corrido, de ter que trabalhar fora. Porque o serviço de casa é um serviço que você tem que fazer todo dia. Todo dia você faz. Todo dia você faz, todo dia você tem que fazer. Sujou um copo, você já tem que lavar de novo. E aí, eu te pergunto, os porquês das crianças. Será que a gente está terceirizando também? Colocando eles
em período integral na escola? Pensa. Enfim, a minha pergunta hoje para você é: será que você realmente precisa passar todo esse tempo longe do seu filho? Será que você realmente precisa terceirizar essa responsabilidade? Deixar ele os 2 períodos na escola? E você se incomodou com essa pergunta porque, de alguma forma, eu toquei num assunto importante para você. Nós mães, nós mulheres, precisamos lembrar que a nossa responsabilidade maior, desde que nascemos, é ser mães. É ser lembrada pela comida gostosa, pelo colinho, pelo aconchego, pela presença. Eu espero que você seja lembrada pela presença que você deixou na vida do teu filho e não pelo contrário. Beijo, até a próxima.